Boa noite, gente. Hoje o Valdilei, psicólogo colaborador do projeto, vai conversar um pouquinho com a gente sobre sexualidade e disfunções sexuais femininas. Pode começar, Valdilei. Psicólogo. Atualmente estou me especializando em terapia cognitivo-comportamental, com ênfase nos transtornos de ansiedade, depressão e substâncias químicas. E aí eu vi uma necessidade, né, de trazer esse tema, essa temática da sexualidade para o nosso projeto, para a gente estar discutindo. Vi também que teve alguns comentários lá no grupo e dando sequência à última aula, eu achei importante de trazer, né, esse conteúdo. E aí eu só queria falar com vocês que assim, eu não sou nenhum expert, né, no assunto da sexualidade, né, não é a minha prática de trabalho, mas como na psicologia a gente talvez possa se esbarrar com algumas questões relacionadas a esse assunto, é importante a gente ter esse conhecimento, né, se aprofundar e estudar com relação a essas questões também, tá? Queria também deixar claro que eu estou com um problema na minha câmera aqui, né, então por isso eu mandei o material para a Fernanda, para ela estar passando para mim, e aí eu vou estar acompanhando aqui também, tá, durante a apresentação no meu computador. Bom, então eu vou começar falando aí sobre o que significa, né, a sexualidade. Bom, não refere-se apenas ao ato sexual, mas todo o aspecto psicológico e a forma de se expressar suas relações entre o sexo e o desejo no contexto social. Bom, então o que é importante da gente analisar com relação a essas questões, né? É compreender o indivíduo em suas particularidades, na sua forma única e subjetiva, tanto de pensar e agir dentro desse contexto social. E agora falando um pouco sobre aí a questão da resposta sexual humana, que já é o comportamento sexual em si, a gente tem, né, 4 fases. Aí, isso, Fernanda, pode ir passando, tá? Por favor. Você vai me avisando, Temos Valdinei? 4 fases, né, que é a fase... Pô, pode deixar, tá joia. E aí a gente tem a primeira parte, que é a parte do desejo, que significa vontade, querer, né, ou seja, desejar o outro enquanto figura sexual. Temos a questão aí da excitação, né, que é onde o corpo reage, por exemplo, na mulher e no homem, né? Eu vou ter que falar das duas formas, né, tanto no homem quanto na mulher, porque acaba que abrange nessa questão do relacionamento em si. Então, só focar na mulher fica uma coisa um pouco mais fechada. Então, eu queria trazer um pouco dessa dinâmica aí, tá ok? E aí vai ter um fluxo sanguíneo maior, né, com relação tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, por exemplo, vai haver o aumento, né, dos clitóris, né, a lubrificação vaginal. No homem vai ter aumento também dos testículos e também a ereção peniana. E aí a gente chega na parte do orgasmo, que é um momento de grande intensidade, né, devido a esse comportamento sexual. E por último, não menos importante, a resolução, que significa aí a perda progressiva da tensão sexual. E aí, Fernando, se você passar, na próxima lâmina aí, a gente tem um modelo linear, né, do ciclo de resposta sexual. E aí vocês conseguem perceber claramente um aumento, né, com relação a essa fase do desejo, excitação, chegando no ápice ali, né, que é a questão do orgasmo, e depois tendo um declínio com relação aí à resolução, que também acontece aí a questão da normalização, né, o corpo volta à sua normalidade depois dessa tensão sexual. Pode passar, por favor. Okay. Bom, e aí a gente começa a falar dos transtornos psicossexuais. Então, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, os transtornos da sexualidade são estabelecidos quando há algum prejuízo no desempenho sexual, seja ele na resposta sexual ou na subjetividade de cada indivíduo. E aí é importante a gente analisar questões como, por exemplo, sofrimento, angústia, tanto para a pessoa quanto também para terceiros. Então, quando há essa questão aí, né, de um sofrimento maior, né, para ambos, né, nessa situação, é considerado um tipo de transtorno. Né? Então, é tudo aquilo que foge de uma conduta esperada dentro desse contexto social. Pode passar, por favor. Tá. E aí a gente tem os transtornos psicossexuais, que são subdivididos em 3 situações, né? Transtorno de preferência ou parafilias. Então, só para explicar, para significa desvio, filias significa atração. Temos aí o transtorno de identidade,
e as disfunções sexuais. Pode passar, por favor. Tá. Então, o que significa esse transtorno de preferência ou parafilias? Caracterizam-se pelo impulso e prática sexual com parceria ou finalidade diferente da considerada natural. Então, o que é esse natural? Natural é uma parceria sexual realizada com um adulto, humano, vivo, no sentido de conseguir prazer ou procriação. Então, quando foge dessa conduta, né, esperada pela normalidade do contexto social, que tem aí, né, uma questão de ações atípicas, na psicanálise, por exemplo, a gente vai se basear também nas questões ali, talvez, do erotismo, do complexo de Édipo, castração, perverso, né, uma pessoa perversa com relação a esses transtornos. E aí necessita de um estudo um pouco mais aprofundado com relação a essa abordagem. Mas explica muito bem sobre esses tipos de transtornos que podem acontecer e, de uma certa forma, né, não, foge um pouco ali da nossa normalidade, do que a gente espera enquanto seres humanos, né, de forma geral. Pode passar, por favor. E aí eu achei importante trazer alguns temas, né, que são mais abordados dentro dessas questões. E os principais transtornos, né, o primeiro de todos aí temos a pedofilia, que é relação sexual com crianças ou adolescentes, ou seja, menores de idade. Tem a questão, aí falando um pouco sobre a pedofilia, dentro desse contexto psicológico, normalmente essa pessoa, né, o pedófilo em si, foi uma pessoa que talvez também tenha sofrido esse tipo de situação na infância ou na fase ali do desenvolvimento humano, e aí desenvolve esse tipo de transtorno e talvez pode acometer outras crianças dentro desse mesmo aspecto, tá ok? Temos aí o proteurismo, que significa esfregar, né, sem o consentimento do próximo. Isso a gente via muito, por exemplo, em transportes públicos, né, de superlotação, grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, com a questão do metrô. Isso geralmente acontece bastante e foge muito da realidade, né, do que é esperado em si dentro dessas normalidades do comportamento humano. Temos aí a zoofilia, que são práticas sexuais com animais, e aí é de várias espécies, né? Práticas sexuais de várias formas, independente de qualquer espécie, esse tipo de transtorno, né, tem essa questão aí da preferência sobre os animais. Travestismo fetichista está muito relacionado também à questão da vestimenta, então há essa característica de trocar, né, com relação ali às peças e o objeto referente ao que é o esperado sobre o seu sexo, né, a sua opção sexual, para conseguir prazer mediante a essa troca, né? Então, ou seja, troca-se de vestimentas e objetos com relação ao seu sexo biológico, no sentido de conseguir prazer. E talvez se trazer algum tipo de sofrimento, né? Humilhação é considerado assim como uma prática em um transtorno psicossexual. A necrofilia, que é atração e relação sexual com cadáveres, né? Pode acontecer. Sadismo e masoquismo sexual está muito ligado à questão de fantasias, erotismo, fetiches, objetos, né, objetos sexuais, e aí causa, né, talvez de uma certa forma aí uma humilhação, um sofrimento, até mesmo torturas físicas e psicológicas, no sentido de conseguir esse prazer também. E aí o que é importante a gente deixar claro dentro desse transtorno é que hoje a gente sabe que tem um crescimento grande aí com relação a alguns objetos sexuais, né, que vai aí favorecer uma relação sexual, e não há nenhum problema, né, sobre esse tipo de situação, de comportamento. Se a pessoa sente a necessidade de ter um objeto à parte ali para complementar essa relação sexual. O que é importante a gente ficar atento com relação a essas questões é que quando há sofrimento, tanto para ela quanto para terceiros, é sim considerado um tipo de transtorno e tem que ser analisado de forma cuidadosa e solicitar aí, né, um auxílio profissional para estar investigando essas possíveis situações. Então, só deixando claro que é quando há um sofrimento, tortura e algum tipo de humilhação aí para ambas as partes. Temos a questão também do voyeurismo, que significa espionar, né, sem também o consentimento,
E aí tem muito a questão da masturbação, por exemplo, no homem, a questão também de investigar, olhar, espionar mesmo outras pessoas tendo relações sexuais, sem consentimento delas. E aí eu abro uma observação também para a questão aí da pornografia, que é um tipo de situação que vem crescendo muito, né, atualmente, com essa questão aí também do boom, né, do crescimento aí tecnológico, todo mundo tem acesso à internet, e aí houve um grande crescimento também, né? Eu sempre costumo brincar que a internet tem o seu lado bom e também o seu lado ruim perante a essas situações. E a gente percebe aí um vício, né, um comportamento repetitivo, contínuo, e errôneo com relação a essas atitudes. Voltando a lembrar que o que é considerado, então, um vício em pornografia é quando há comprometimento no comportamento, né? Ou seja, interrompe aí, o ciclo, né, social, pessoal e também de trabalho, enfim. Então, quando há esse tipo de situação, é considerado aí um tipo de vício, né? A pessoa não consegue se libertar dessa situação. Não quer dizer também que uma pessoa que assista, né, ou que tenha essa conduta de assistir para aprimorar ali o seu relacionamento, que é considerado um tipo de problema. Jamais. É somente quando há mesmo esse sofrimento. E por último, não menos importante, a gente tem aí o exibicionismo, que aí significa também, né, se exibir, né, exibir as partes íntimas, né, órgãos genitais na forma de impactar outras pessoas, e aí também não é esperado dentro de um contexto social que isso né, essa condição, esse tipo de comportamento, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem me falando, né, levantando aí as mãozinhas aí, que aí eu vou sabendo, tá ok? Se tiver algum problema aí, alguma dúvida, algum questionamento, tá? Pode passar, por favor, Fernanda. E aí a gente chega na questão aí dos transtornos, né, de identidade. Então eu vou falar um pouco do que significa cada um, né? Vocês já devem saber, mas é importante a gente pontuar. Então o sexo refere-se à anatomia da pessoa, masculino ou feminino. Identidade sexual refere-se ao sexo pela qual uma pessoa se sente sexualmente atraída, se houver. A identidade de gênero, que é o modo, né, de como as pessoas enxergam a si próprias, seja no masculino, feminino ou algo diferente do que pode se situar entre os dois, ou seja, entre os dois gêneros. Pode passar, por favor. E aí a gente chega na questão aí das disfunções sexuais, que são as alterações no ciclo de resposta sexual ou, né, na presença aí de dor e desconforto durante as relações, tanto para os homens quanto para as mulheres. Pode passar, por favor. E aí, chegando na parte, né, com relação a essas disfunções femininas, a gente tem aí a aversão sexual, que no caso é um comportamento evitativo, e aí a gente tem que se investigar se há algum tipo de trauma ou algum tipo de abuso que essa mulher sofreu durante ali, as fases do desenvolvimento, né, tanto na infância, adolescente, jovem adulto, e é importante a gente averiguar, né, e investigar essas situações. Vaginismo. E aí está muito caracterizado, né, pela falta de lubrificação vaginal, também dor, né, durante ali o ato sexual, talvez pode haver um comprometimento com relação à penetração, ou seja, há uma tensão muscular muito grande e aí impede de ter um relacionamento saudável, digamos assim. Pouco desejo sexual. Está ligado também aí abaixo da libido, né, pouca libido, e aí é necessário se investigar com exames clínicos e periódicos para analisar o que possa estar acontecendo com essa mulher aí. Dificuldade do orgasmo, e aí a gente tem uma doença, né, que no caso é chamada de anorgasmia, que impede e dificulta essa questão aí da conclusão do ato e do comportamento sexual, e tem essa classificação e que também pode ser investigada através de exames clínicos. Dispareunia, dor durante e após o relacionamento sexual, tanto para homens quanto para mulher, né, para as mulheres. E aí nos homens, por exemplo, vai haver a questão talvez de uma varicocele, que são as veias dilatadas, né, que pode causar algum tipo de dor nos testículos, ou enfim, várias situações que podem comprometer esse relacionamento. E nas mulheres, por exemplo, pode também haver situações como infecções urinárias, infecções, questão renal crônica, enfim, várias situações que podem comprometer aí esse relacionamento enquanto casal. Pode passar, por favor.
E aí a gente chega no ciclo da vida da mulher. Então aí, por exemplo, a gente tem os ciclos menstruais, que se inicia a partir dos 11 anos, né? Ou seja, entre os 11 e 13 anos aproximadamente, que é o período reprodutivo, né? E a gestação e puerpério e lactação. E que varia também entre aproximadamente dos 20 aos 35 anos. Não quer dizer que seja somente dentro dessa idade, mas é a idade mais esperada ali de uma gestação mais saudável. Mas também pode acontecer da mulher engravidar antes ou também depois desse período e não há talvez tanto problema assim quando se há uma investigação, um cuidado maior aí com relação a esse tipo de tratamento, né? Caso ela deseje engravidar e teve algum problema com relação a esses aspectos. Período de transição não reprodutivo. A gente tem aí o climatério, menopausa e pós-menopausa, que, né, se inicia a partir dos 40 anos e também vai até ali aproximadamente os 60, 65 anos. Okay? Pode passar, por favor. Pessoal, estou indo muito rápido? Se tiver, pode ir me avisando aí que eu vou dando uma pausa, que eu costumo ir falando aí, às vezes, vai muito rápido. Bom, chega aí a questão das causas de disfunções sexuais durante a gestação e eu achei muito importante trazer essa questão também. Então, pode acontecer nas mulheres, como, por exemplo, mudanças hormonais, como aumento de estrogênio, progesterona e prolactina, náuseas, vômitos, maior sensibilidade das mamas, fadiga e outras sensações de desconforto. Alterações de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, percepções negativas, né, da própria imagem corporal e, consequentemente, trazendo uma possível depressão pós-parto. Pode passar, por favor. E aí a gente chega na parte dos fatores de risco, né? Então, é classificado aí como, por exemplo, maus hábitos de vida. A gente tem o sedentarismo, que é a falta de movimentação, né, atividade física, que pode também comprometer essa saúde de forma geral. O estresse, né, hoje com esse cenário da pandemia, a gente percebe que as pessoas estão muito ansiosas, né, um estresse muito exacerbado. E aí, está passando um carro de som aqui próximo. E aí acaba que compromete mesmo, né, de forma geral, aí, a qualidade de vida. O uso de drogas e outras substâncias químicas, né, também pode comprometer. E a obesidade, enquanto nessa questão aí, né, corporal, né, essa questão visual, caso tenha aí já algum problema correspondente a essa situação aí física. Pode passar, por favor. E aí também a gente chega nas questões de doenças crônicas e emocionais. Aí a gente tem como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, depressão e ansiedade. O histórico familiar é bem importante também da gente investigar, porque talvez pode ser uma questão hereditária, né? E pode comprometer também aí a gente, quanto mais cedo diagnosticar e entender um pouco melhor esse contexto clínico, ajuda bastante mesmo durante ali esses processos de algum problema que a mulher pode desenvolver a respeito aí da questão sexual. E os distúrbios emocionais de forma geral. Aí pode, né, uma ampla variedade aí de comportamentos, né, distúrbios, pensamentos emocionais, então transtorno de pânico, problemas de afetividade, relacionamento, questões sociais, enfim, várias situações que podem comprometer, e aí a gente tem que também estar investigando de forma cautelosa, né, o que talvez desencadeou esse processo aí. Tá? Pode passar, por favor. Bom, e o tratamento? O tratamento, né, ele é composto pela equipe multidisciplinar, e aí a gente tem, por exemplo, a psiquiatria, que pode entrar com a questão ali da medicação, com relação a essa depressão, ansiedade. A psicologia vai trabalhar essa questão do pensamento, emoção, comportamento, também a questão aí de pensamentos disfuncionais, enfim. A parte da ginecologista, né, vai trabalhar questões como tratamento, prevenção, exames clínicos e periódicos, e também talvez entrar com alguma medicação que possa ajudar essa mulher aí durante essa fase, né, esse período. A fisioterapia, como na aula passada, né,
Alex falou muito bem com relação a essas questões. Também algumas técnicas e alguns exercícios para ajudar nessa parte pélvica, né? E ajudar essa mulher a enfrentar essas questões é muito bem-vindo. A parte da nutrição, a Janaína talvez depois possa até complementar. A gente sabe que os alimentos, de forma geral, vai ajudar na qualidade de vida, tanto do homem quanto da mulher. E aí, né, tem alguns alimentos que podem ajudar essa questão aí do aumento da libido, fluxo sanguíneo, e de forma geral aí a qualidade de vida. E entre outras áreas também a gente tem como, por exemplo, atividade física, e aí a pessoa pode procurar também auxílio, né, de algum profissional específico nessa área. A gente tem também yoga, meditação, que pode ajudar durante esse processo aí, de enfrentamento do estresse, ansiedade. Então, todas essas áreas, de uma certa forma, vão contribuir e ajudar durante esse processo aí de muito sofrimento, né, muito doloroso para a mulher. Pode passar, por favor. Pode Bom, e aí ler. a gente chega na parte da psicologia. Oi. Desculpa, a Janaína levantou a mão. Ah, não vi. Perdão, desculpa, Janaína. Pode falar. Alguma dúvida? Olá. Oi, gente. Então, Vadilei, na hora que você perguntou, né, de complementar com relação à parte da nutrição, existem muitos fitoterápicos, né, que auxiliam aí nessa questão de libido, né, e no caso, nutricionista que pode prescrever fitoterápico, é legal usar marapuama, macaperuana, e aí entender também como é que está esse processo, né, se é uma mulher menopausada, se não é, e aí ver com algum ginecologista também, né, a questão da lubrificação, as minhas pacientes se queixam muito dessa questão da secura vaginal, né? E aí usar algum tipo de óleo também, como ômega 3, óleo de prímula, ou algum outro tipo de ômega, auxilia também bastante nessa questão. Mas libido é marapuama e maca peruana. São fitoterápicos que auxiliam bastante aí nessa questão da libido da mulher. E, claro, nessa questão do intestino todo, que a gente sempre vem conversando também, né? Sim, claro, a questão da alimentação aí, eu digo que é sempre a parte principal aí, né, de evitar essa questão do adoecimento em si, do comprometimento da saúde. Então, a atividade física, qualidade de sono, alimentação são aspectos ali fundamentais ali para promover ali, né, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, sem dúvida. Bom, na parte da psicologia, né, como que a gente trabalha com uma paciente nessa situação? A gente tem aí a questão principal, né, e primordial, que é o acolhimento, entender o que está acontecendo durante, o que fez essa pessoa buscar o nosso auxílio, né, a ajuda profissional. Então a gente vai realizar um acolhimento e de imediato a gente vai também realizar uma entrevista inicial, que é uma anamnese, para investigar e procurar entender melhor o que está acontecendo aí com essa pessoa, com esse indivíduo. E aí a gente vai investigar a causa do problema e também impactos, né, tanto pessoal, social e cultural que possa estar comprometendo aí a saúde dessa pessoa. Pode passar, Fernando, por favor. E aí, nessa anamnese, a gente realiza alguns principais questionamentos. O primeiro, como por exemplo, quando e como foi o início da atividade sexual. Então, foi uma atividade sexual tardio, né, ou precoce, então isso influencia bastante. 2, houve alguma experiência negativa em seu desenvolvimento sexual? E aí talvez algum trauma, algum abuso sexual durante as fases do desenvolvimento humano, né? E aí talvez lá na frente, né, que já é na fase adulta, talvez possa comprometer aí essa relação sexual. 3, qual a importância do sexo na vida da pessoa? Tem pessoas que vão gostar mais, outras vão gostar menos, e aí também está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas aí nessa questão talvez possa haver aí uma cobrança do parceiro, né, de uma outra pessoa que esteja ali envolvido nesse comportamento e que essa pessoa que talvez não goste tanto, ou que, enfim, né, goste muito e esse parceiro talvez não esteja nesse nível, né, comportamental assim, esperado pelo outro, talvez há aí uma repulsa comportamental, uma questão aí que possa comprometer. 4, você está satisfeito com o seu atual desempenho sexual? E aí também é outra questão que a gente tem que investigar, porque talvez tenha algum comprometimento nessa parte, né, do desempenho do outro, e aí a pessoa fica esperando aquele comportamento, ou como eu disse lá no início, né, a questão
da autoimagem, da questão também aí da pornografia, talvez, é o esperado corpo ideal, né, o corpo belo ali, do que é visto nesses sites, né, que essas pessoas vão investigar, talvez. E aí, quando chega na realidade, é totalmente diferente daquilo, né? Ou seja, a companheira ou o companheiro não tem aquele corpo do que é o belo, né, do que é o esperado ali naquela ficção toda. E aí há essa questão aí também né, de uma irritabilidade maior aí por conta dessas questões do que é o esperado e que na realidade não é bem assim que funciona. E aí pode desenvolver algum tipo de problema, né, algum tipo de um comportamento aversivo em relação a isso. 5. Seu parceiro ou sua parceira tem alguma dificuldade sexual? E aí é importante também da gente investigar, porque nem sempre, às vezes, o problema é com a pessoa. É talvez com o parceiro ou com a parceira. E aí a pessoa fica achando que o problema é com ela e, na verdade, ali é com o parceiro ou a parceira, enfim. E talvez, mesmo que essa pessoa que não esteja ali com esse problema, talvez possa indicar profissionais para esse parceiro estar procurando. Na psicologia, como, por exemplo, a gente tem a terapia de casal, que vai ajudar bastante, né? Vai orientar de forma correta, até mesmo a buscar esses outros profissionais. E por último, não menos importante, a gente tem aí, né, se há algo na sua prática sexual que me incomoda. E aí eu queria reforçar essa questão da autoimagem, se a pessoa, por exemplo, já passou por alguma questão de depressão, a respeito aí da sua questão corporal, e aí se tem uma cobrança, se isso não é muito bem trabalhado, não foi muito bem trabalhado durante essa fase do desenvolvimento, quando chega nessa idade aí, né, do que é o esperado do comportamento sexual em si, talvez tenha aí algum tipo de comportamento, né, aversivo, do que não é. Eu queria utilizar uma palavra mais técnica, né, mas aí talvez seja um pouco mais complicado de explicar. Mas eu queria passar mesmo essa questão de entender que às vezes a questão da autoimagem pode comprometer mais essa questão aí do relacionamento, quando isso não foi muito bem trabalhado nas fases do desenvolvimento e a pessoa talvez surgiu aí com uma depressão ou algum trauma com relação a isso, né, essa questão corporal em si, e talvez que possa surtir aí na questão do relacionamento. Pode passar, por favor? E aí a gente chega numa questão mais aprofundada da psicologia, que é a tríade cognitiva de Beck. Né? Então, Aaron Beck aí é um dos autores que desenvolveu essa questão da psicologia, do comportamento, né, cognitivo, e a gente vai entender como funcionam esses pensamentos disfuncionais, essa perspectiva futura, enquanto eu, mundo e futuro, né? Então, o que essa pessoa espera com relação a partir das suas ações perante as outras pessoas também. Então a gente faz esse modelo, a gente tenta compreender essas crenças, né, que talvez é muito ali enraizada durante ali a fase de desenvolvimento e que aí a pessoa acredita muito naquela questão e aí quando chega talvez ali na fase adulta, aquilo está tão fortalecido que aí para desconstruir esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, seja um pouco mais complicada, mas não é impossível, né? A gente consegue trabalhar isso dentro desses aspectos da psicologia, mas é importante a gente pontuar cautelosamente também esse tipo de pensamento e comportamento que ela desenvolveu durante todo esse tempo. Pode passar, por favor. E aí a gente chega dentro do modelo cognitivo, e aí a gente tem, por exemplo, a situação, trazendo nessa questão aí das relações sexuais, e a gente vai entender como funciona. Primeiro, o pensamento, né, a forma como que a pessoa pensa a respeito dela, a respeito de outras pessoas, através dessa situação. A emoção, o que você sente, né? Talvez raiva, medo, enfim, né? O que você espera sobre essas situações, essas condições. Temos aí a reação física e o que acontece no seu corpo. E aí a pessoa vai relatando, né? Uma dor de cabeça, uma pontada no peito, suor, que é a questão da sudorese, tremor, enfim, várias situações ali que talvez pode comprometer ela nesse cotidiano através desses pensamentos errôneos. E por último a gente tem o comportamento, que é o que você faz, né? Se você tem um comportamento evitativo perante essas outras situações, ou se você, de uma certa forma, consegue enfrentar isso, mesmo sendo de uma forma dolorosa e que talvez aí te traz algum desconforto,
Você consegue lidar com essas questões mesmo nessas condições, ou você tem um comportamento evitativo, como, por exemplo, eu não consigo sair de casa, não consigo reunir com os meus amigos, não consigo ter uma vida social tranquila por conta desses pensamentos. E aí a gente vai investigar o grau, né, desses pensamentos, se está um pouco mais avançado ou de forma inicial, que a gente possa trabalhar ali e talvez reverter esse tipo de pensamento. Pode passar, por favor. Bom, e aí a gente chegou na parte aí do modelo, né, como funciona mesmo aí dentro da psicologia, o modelo cognitivo de Beck. E aí a gente tem as crenças nucleares, que são crenças, né, que são enraizadas, fortalecidas, alimentadas ali desde quando você nasce, né, desde quando a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó te ensinou ali as suas atividades, né, iniciais, e aí, da forma como que isso foi passado para você, isso vai sendo fortalecido. E isso vai criando, né, uma raiz, a gente chama isso de raiz dentro da psicologia, né? É um enraizamento muito grande, e aí, quando isso, talvez há alguma questão, como, por exemplo, depressão, ansiedade, que não é tratada, isso só tende a crescer, e a questão é ir se complicando cada vez mais, né? Então, só para a gente fechar aí, são os esquemas, tudo aquilo que é fortalecido através do meu pensamento. Então, por exemplo, eu vou acreditar naquilo como uma intensidade muito grande, de forma muito mais exagerada. Pressupostos subjacentes são as regras, é aquilo que é muito regrado, é aquilo que tem que ser dessa forma, se não for, foge daquilo do que eu aprendi, daquilo que eu acredito, daquilo de como deveria funcionar, e talvez nem sempre é assim que funciona, né? A gente tem aí a realidade, então é aquilo que a gente costuma brincar também. Dizer o não, às vezes, para a criança é necessário, porque quando você diz só o sim, quando ela sair lá fora para estudar, conhecer os amiguinhos, né, e aí ela vai se desenvolvendo, até, por exemplo, numa questão de trabalho, na fase adulta, o chefe, por exemplo, disse não, então ela vai ter ali, né, um sofrimento com isso, porque sempre ela escutou o sim como resposta. E quando uma pessoa chega e diz o não, no caso ele é importante também para a gente, para o nosso ciclo, né, desenvolvimento, essa pessoa vai assustar. E aí, esse tipo de comportamento, que é como se fosse uma regra, né, é fortalecido, se não for muito bem explicado, de forma educativa, isso só tem a crescer e evoluir cada vez mais. Por último, aí a gente tem os pensamentos automáticos, que são os pensamentos rápidos, inconscientes, involuntários, muitas das vezes acelerados, né? Inconsciente mesmo, às vezes a pessoa não pensa, por exemplo, não quer pensar naquela situação, mas aí esses pensamentos vêm a todo momento, é importante a gente avaliar cuidadosamente como e quando chegam esses tipos de gatilho, né? A respeito aí de várias situações, como, por exemplo, nessa questão sexual. E aí a pessoa pode desenvolver pensamentos automáticos do tipo, eu não vou dar conta, meu relacionamento não vai dar certo, eu nunca vou conseguir alguém para me relacionar sexualmente, porque as outras experiências não foram tão boas assim, e aí o meu pensamento sempre vai ser esse, e a pessoa sempre, né, vai acreditar nisso e ter algum comprometimento aí através desses pensamentos se não forem bem trabalhados dentro desse contexto psicológico. E aí o modelinho é justamente esse. Nessa situação, aliás, a gente primeiro vai entender as crenças e os pressupostos. Depois vem a parte da situação, que é a situação chave ali, que a gente vai compreender o que está acontecendo e perceber esses pensamentos, reações, a parte emocional, comportamental e também física. Pode passar, por favor. Tá, e aí eu mencionei algumas distorções cognitivas que são as mais esperadas aí, né, dentro dessa questão da sexualidade. E aí eu destaco algumas, como, por exemplo, leitura mental, que é imaginar o que o outro está pensando, né, o que o outro está pensando através das minhas atitudes, das minhas ações. A catastrofização, que são os pensamentos catastróficos, é sempre pensar o pior da situação. Sim, posso mandar, sim, vou mandar esses esqueminhas para vocês aí depois, tá? Catastrofização, que é sempre pensar no pior de uma situação, e aí, né, no caso, é importante da gente sempre pontuar o que é pior para você, o que não é, e aí sempre a pessoa exagera muito, né, nos seus pensamentos ali, que tudo de ruim vai acontecer através dessas questões aí,
mal trabalhados, e esses pensamentos só tendem a evoluir cada vez mais de forma gradual, e de uma certa forma só piorando mesmo ali aquela observação através do cenário. Então vamos supor, um exemplo aí para ficar claro para vocês. Num relacionamento mesmo, nessa questão do comportamento. Então sempre pensar no pior. O pior o quê? Eu não fui uma boa pessoa, eu fui uma pessoa muito ruim no meu casamento e por conta disso meu casamento acabou, não fui uma pessoa feliz, e nem sempre dessas vezes o problema é somente com ela, às vezes também partindo do outro, né? Ou seja, do ciclo de vida ali de forma geral. Então o que é importante da gente sempre pontuar com o paciente são essas questões, não trazer essa culpabilidade só para ele em si, sendo que também às vezes partiu do outro enquanto relação, né? Momento ali de relação, enfim, de forma gradual aí nos seus aspectos de vida. Temos aí afirmações como deveria, tenho que, e se. São as afirmações de deveria. Deveria ter feito isso para o meu casamento ter dado certo. Eu deveria ter sido uma esposa ou um esposo dessa forma, porque dessa forma que funciona. Tenho que, né, aí dentro já desse relacionamento, eu tenho que fazer isso para o meu esposo ou para minha esposa ser feliz no casamento, no relacionamento. Se eu não fizer isso, não vai ser feliz, meu casamento vai acabar, eu vou ser uma pessoa ruim, péssima, né? Não consigo nem conduzir, manter um relacionamento, então eu tenho que fazer isso, tem que ser dessa forma. Então são tipo palavras bem construtivas, bem fechadas mesmo, em relação a esse tipo de afirmação. E por último, e se, né, que vem essa questão aí também, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito dessa forma, talvez não teria acontecido aquilo. Enfim, então são situações ali que talvez a gente deve estar observando, né, no espaço clínico ali, esse tipo de linguagem, esse tipo de diálogo. E por último, e também não menos importante, as atribuições de culpa. Se culpar de tudo que esteja acontecendo. Então a culpa sempre é minha, sempre foi eu que conduzi dessa forma, e se acabou por minha culpa. Nunca é pela culpa do outro. Então essas questões também é importante de analisar e pontuar junto, né? E de um longo período aí de tratamento, a gente vai conseguindo fazer com que essa pessoa consiga ter outros pensamentos a partir daquela situação. Pode passar, por favor. Bom, e aí a gente chega numa técnica super importante, que é a parada de pensamento, e aí a gente usa esse modelinho mesmo assim de semáforo, né, para a pessoa entender como funciona ali os seus pensamentos disfuncionais, como que esses gatilhos aparecem. E aí a gente tem primeiro, pare, quais são os meus pensamentos? Né? Esses pensamentos, eles são reais? Eu sei que muito deles são inconscientes, rápidos, acelerados, exagerados, mas eu tenho que parar, refletir e entender se eles são reais para aquela condição ali, para aquela situação. O amarelo, que é a atenção. Quais são as evidências reais de que isso vai acontecer? Então, aí, como por exemplo, num transtorno de pânico, né, fugindo um pouco dessa questão do sexual. A gente sabe que no transtorno de pânico, a pessoa pode aparentar aí, né, um nervosismo muito grande, uma hiperventilação também muito exagerada, e aí é importante a gente pontuar junto com ela essas questões do pensamento e da atenção. Então, como por exemplo, não consigo sair de casa porque se eu sair de casa, quando chegar na rua, eu sei que esses pensamentos vão vir e eu não vou suportar, isso vai ser péssimo para mim, ou seja, maximiza muito, e aí eu não vou conseguir dar conta. E aí, quais são as evidências de que enquanto você está na sua casa, que esse tipo de pensamento lá na rua vai acontecer, né? Que esse tipo de pensamento vai estar ali e você não vai conseguir lidar com isso. Então, são tipos de situações que a gente tem que ir pontuando também. E por último, é quando as pessoas já conseguem entender esses pensamentos disfuncionais de forma mais clara e objetiva e conseguem já lidar um pouco melhor com esse cenário, com essa situação, e aí já consegue dar um passo adiante em relação a esses comprometimentos. Então, como por exemplo, nessa questão do transtorno de pânico, a pessoa já consegue mais sair de casa, né, sem aquela preocupação, sem aquelas crenças muito fortes ali de que eu vou passar mal na rua, esses pensamentos vão chegar e eu não vou conseguir dar conta. E aí ela já consegue, claro, num processo de tratamento,
lidar com essas questões de uma forma mais tranquila e consegue dar um passo adiante a respeito dessa situação. Pode passar, por favor, Fernanda. E aí a gente chega também em outra técnica muito importante, que é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson. E aí a gente tem essas técnicas que a gente vai ensinar o paciente, né, a como lidar com essa questão da respiração, que também é fundamental e super importante. E aí saber inspirar e exalar esse ar de forma mais pausadamente, né, de forma mais tranquila. A gente tem uma técnica conhecida como 3-3-6, que no caso o paciente ele vai inspirar de forma mais cautelosa, segurar esse ar, né, de forma pausadamente, depois soltar todo o ar. Então é necessário aí a gente ensinar como funciona essa respiração, né? Pode ser tanto sentado também ou também deitado, e aí de forma mais tranquila ele vai aprendendo esse tipo de respiração. E aí quando ele estiver numa situação talvez na rua ou em alguma outra ou algum outro momento que possa desencadear esses gatilhos, ele consiga de forma interna ali realizar esse tipo de técnica sem nenhum problema. Então ele consegue levar isso para fora do atendimento clínico ali dentro desse contexto social. Ele também consegue levar essas questões também para fora quando realmente acontece esse tipo de ocasião, de situação, enfim. E aí eu trouxe esse modelinho para vocês entenderem basicamente aonde quando essa respiração é feita de forma correta, né, aonde que aproximadamente ela vai agir. Então, como por exemplo, nesses pontos aí que está sendo mostrado aí no bonequinho, é aonde as tensões musculares geralmente acometem, né? E aí, com essa respiração, essa pessoa consegue aí fazer com que o seu corpo volte ao seu estado normal, de que está tudo bem, está tranquilo, não tem nada acontecendo de pior que possa ser realizado ali, que vai ser o fim, né? Então não tem nenhum problema com isso. Calma, relaxa, respira, não tem nada de mais acontecendo. Você só está tendo ali um ataque de pânico, um pensamento mais exagerado, pensamentos que não são reais, pensamentos que muitas das vezes são involuntários, inconscientes e estão ali de uma forma errônea, mas que você possa conduzi-lo da forma correta. Pode passar, por favor. E aí, por último, a gente só para fechar esse ciclo aí, né, de tratamento, a gente tem a tríade cognitiva, que é o modelo A, B e C, e a gente vai realizar uma conceituação cognitiva que, para nós profissionais, dentro dessa abordagem clínica, é importante ali para a gente ter um controle de como está sendo essa evolução do paciente. Outra técnica que é muito importante da gente também atuar nesses casos aí, voltado para a questão das disfunções sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Temos aí os questionamentos socráticos, temos também a reestruturação cognitiva, que são os pensamentos automáticos e ansiogênicos. Temos também o RPD, que é o registro de pensamento disfuncional, que aí a gente preenche com o paciente tanto nesse momento aí de atendimento, né, dentro da abordagem psicológica, e ele também pode levar como tarefa para casa e trazer no próximo atendimento para que a gente consiga pontuar e dar esse feedback. E aí ele vai conseguindo também lidar com essas questões fora de casa, quando isso também ocorrer, né, fora de casa, fora do contexto psicológico, e aí ele consegue ir pontuando e depois trazendo para dentro do contexto clínico, e a gente vai trabalhando qual foi o momento que aconteceu, qual foi o horário, por exemplo. Esses gatilhos estão aparecendo, por exemplo, mais na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, e aí a gente vai conseguindo controlar e tendo esse feedback aí através desses preenchimentos. E aí, como eu tinha falado anteriormente, a parada de pensamento, que a questão do semáforo é muito importante a gente pontuar isso junto com o paciente, e também as distorções cognitivas que ele trouxe para esse contexto psicológico, e a gente também vai, de uma certa forma, pontuando e entendendo um pouco melhor. E por último, aí, a gente tem a psicoeducação, que é ensinar o paciente a lidar de forma tranquila com essas questões também fora do consultório, ou seja, que ele consiga lidar com essas questões no seu cotidiano, que ele seja o seu próprio terapeuta. A gente costuma dizer que, no caso, a gente ensina o paciente a lidar com essas questões para ele não só ficar preso ali, né, ao psicólogo, à abordagem psicológica, que ele consiga lidar com essas questões fora desse contexto aí, né, na sua vida diária. E se tiver alguma recaída, não tem nenhum problema em voltar. Então, assim, a gente naturalmente passa essas questões, né, dá esse incentivo aí quando
a um término, a um fechamento ali do contexto psicológico, para ele lidar de forma mais tranquila com essas questões fora aí do contexto psíquico. E aí, se tiver alguma dúvida, né, ele pode estar voltando, retornando, ou até mesmo buscando atendimento novamente para outras questões, e não deixando também de fazer os atendimentos e o tratamento com outras equipes multidisciplinares, né, multiprofissionais, que vai ajudar aí nesse ciclo, nessa qualidade de vida. Bom, pessoal, o material que eu tinha preparado foi esse. Não sei se eu me estendi muito aí na apresentação, como que foi, se foi um pouco complicado ou não. Deixo essas referências aí para vocês. Depois, não sei se a Fernanda vai criar um drive, ou se posso mandar lá no grupo mesmo, né? A questão dos materiais de apoio. Eu tenho muito material físico, mas aí eu tenho alguns também aqui no computador que eu posso estar disponibilizando para vocês. E quem se interessou, o slide também vou estar disponibilizando para aprofundar mais em relação a essas questões. Espero que tenha ajudado vocês aí. E se tiver alguma dúvida, pode já começar a falar, né? Questionar aí, que eu estou à disposição. Obrigado.